isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Jannes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque de todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, desde que foste inteirado, sabendo que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Queridos, pode sentar, queridos, dando glória a Deus? Glória a Deus. Nesse tempo, eu gostaria de fazer uma exposição do texto bíblico. Essa carta que Paulo manda a Timóteo, ela vem com tom pastoral, porém é interessante que ela traz para nós um contexto. Paulo apresenta um contexto para Timóteo complicado, tanto que ele introduz o capítulo 3 dizendo: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E eu queria dividir uma parte dessa mensagem porque para se pregar a palavra, para se fazer o ID de Jesus, primeiro você tem que entender o contexto em que você vai fazer esse ID. Uma jovem, um adolescente leu aqui que pregar o evangelho é espinhoso e nem todo mundo quer fazer. As irmãs cantaram que aqueles homens, por pregar o evangelho, eles tinham a sua vida ceifada. E Paulo ele vem mostrando para Timóteo que o tempo era
acho que está tudo maravilhoso. Sabe uma coisa? Ele já começa. Sabe uma coisa? Quer pregar o evangelho? Sabe uma coisa? Vai vir tempo complicado. E ele começa a mostrar, olha o tempo, olha o contexto que você vai pregar. Haverá homens, querido, primeira coisa, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas o diabo e seus demônios usam a carne e o sangue. Quem persegue é o homem, quem nos maltrata é o homem, quem tenta dificultar a obra de Deus de avançar é o homem. A nossa luta não é contra ele, é espiritual, mas ele usa homens. Aí Paulo vai dizer, olha, haverão homens amantes de si mesmo, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. É nesse contexto que Paulo está dizendo, olha, é nesse contexto que você vai pregar a palavra. O querido, não é muito diferente nos dias de hoje. Não é muito diferente nos dias de hoje. Não pense que você vai sair para pregar, ou que você vai fazer um movimento de pregar onde quer que seja, que nós sabemos que o Evangelho para nós é uma bênção, é maravilhoso, ele transforma, ele muda a vida do homem. Mas a pessoa que está do outro lado lá, da qual nós já fomos um dia, não é assim que ela pensa. E aí Paulo ele vem trazendo, ele diz, olha, esses homens são sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Aqui entra a palavra. Mais amigos dos deleites do que de Deus. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas são mais amigos dos prazeres do que de Deus. Nós estamos, assim como Timóteo viveu, nós também hoje vivemos uma busca pela dopamina, uma busca pelo prazer, porque se te faz bem, não tem problema. Se te faz feliz, não tem problema. Não é isso que a gente escuta? Aí eu não nasci para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para ter dificuldade. Você tem que ganhar o seu primeiro milhão. Você tem isso, você tem aquilo. Mais amigos no deleite do que ficaram o dia inteiro, ficaram a vida inteira perdendo a sua vida e perdendo o seu tempo com essa coisa de Bíblia, de Evangelho. Para quê? Vai aproveitar. É isso que nós estamos vivendo, é nesse contexto que às vezes nós temos que pregar a palavra. Paulo apresenta um contexto de grande apostasia e dificuldade para pregar o Evangelho, porque o contexto que nós estamos vivendo não é só um contexto de pessoas que não conhecem o Evangelho, mas é um contexto, meus queridos, em que as pessoas conhecem o Evangelho, mas rejeitam a eficácia dele. E aí ele continua, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esse é o contexto que nós estamos pregando hoje. Muitas pessoas dizendo que é profeta, muitas pessoas dizendo que é pastor, muitas pessoas dizendo que é cantora gospel, muitas pessoas dizendo que é influência gospel, mas na realidade é só aparência, é só a capa, porque na realidade eles negam o verdadeiro Evangelho. Quando são confrontados com a necessidade de viver uma vida correta na presença de Deus, eles se afastam. É esse grupo que está por aí, são lobos em pé de ovelhas que tentam se infiltrar no meio do povo de Deus. E Paulo diz, olha, eles só têm a aparência, porém Deus disse para ali para Samuel, quando foi escolher Davi, ele falou assim, olha, Samuel não aparenta, não vai para a aparência dele não, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Porque a aparência de crente
Qualquer um pode ter, mas a essência do Evangelho são os frutos. E ele vai continuar dizendo aqui para nós caminharmos mais um pouco. Primeiro eu estou apresentando o contexto. Esses homens, é o número dos que se introduzem em casa e levam cativas mulheres nelsas, carregados de pecado, levados de várias concupiscências, de vários desejos, né? De várias vontades de pecar, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jan resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e recobros contra a fé. Queridos, nós estamos vivendo num contexto de resistência à verdade. Pastor Montenegro estava dizendo lá hoje na minha despedida, falou assim: nós estamos precisando de pessoas que preguem a palavra, assim como o irmão Luiz prega, ele falando lá. Porque na realidade, queridos, as pessoas hoje pregam de tudo, menos a genuína palavra. E quando você vai pregar a genuína palavra, esvazia. Ninguém parece que ouvir, existe uma resistência. Existe, parece um comichão no ouvido. Ninguém quer ouvir que Jesus pede a santidade. Ninguém quer ouvir que Jesus pede a nossa devoção. A pessoa parece que quer ouvir um Jesus que passa a mão na cabeça. Resistência à verdade. É nesse contexto que nós fazemos missões. É nesse campo minado que nós fazemos missões. Deixa eu orar aqui. Deixa eu orar. Então, para nós fazermos aqui um resumo, Paulo apresenta um contexto complicado. E o que fazer, irmão Luiz? Agora alguém se pergunta: o que fazer? Saio para pregar? Fico dentro de casa? Fico tranquilo, minha família está salva, eu estou salvo, está tranquilo? Eu me desgasto com essa pessoa? Porque, querido, para sair para pregar o Evangelho, realmente a pessoa tem que estar disposta a sofrer. Ela tem que estar disposta a sofrer. Pregar o Evangelho é sofrimento. É sofrimento. É sofrimento. Porque você vai, uma coisa é você estar aqui dentro da igreja, tranquilo. Outra coisa é quando você sai. Principalmente no contexto que nós estamos vivendo hoje, é o contexto que Paulo mostra. São pessoas, gente, a gente tem visto um vídeo de pessoas sendo agredidas por pregar o Evangelho. Uma coisa que talvez até pouco tempo a gente não via tanto. E a pessoa está se sentindo à vontade para chegar lá e tomar, né? Pegar a Bíblia do pregador e falar assim: rapaz, você não vai pregar esse negócio não. Isso no Brasil, porque já tem lugar lá fora do mundo. Porém, Paulo diz aqui, tu, porém, tem seguido a minha doutrina e modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Ok? Nunca foi tão urgente nós pregarmos com a nossa vida. Em um contexto em que as pessoas resistem à fé, em um contexto em que os homens são amantes de si mesmos, em um contexto em que os homens são aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, em um contexto onde a pessoa aprende e nunca chegou ao conhecimento da verdade, em um contexto de resistência da fé, nunca foi tão urgente de nós termos uma vida em que as pessoas digam: eu quero Jesus dela, eu quero Jesus dele, eu quero. Prega com a palavra, prega com o folheto, prega na sua rede social, prega na cabeça da pessoa, vai falando na cabeça do seu colega de trabalho. Mas o principal que nós estamos hoje com necessidade, mas a necessidade é muita, de pessoas que estão dispostas a pregar com a sua vida. Aleluia! Você tem seguido de modo o meu modo de viver. Aleluia! E para nós finalizarmos, querido, ele vai dizer: olha,
perseguições e aflições tais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições eu sofri, e o Senhor me livrou de todas. Eu quero dizer, se você for pregar com a vida da forma que for, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Esse negócio de, a gente vê lá, né? Eu falo que não tem que respeitar a religião das outras pessoas, não. Porque se a gente quer respeito, a gente tem que dar o respeito. Mas aí é diferente de dizer que a pessoa, né? Quando você vê lá na televisão, do lado, uma pessoa do lado, eu respeito, eu não sei respeito. Mas começa a pregar o evangelho verdadeiro para você. Até o momento, até a nota 10. Porque na hora que você começa a abrir a boca, ou que você começa a falar assim, não sou participo porque eu sou cristão. Diz eu não participo porque eu sou cristão. Eu não participo porque eu sou cristão. Porque Cristo não aceita, Cristo não gosta. Você começa a falar Jesus, meu amigo, aí cai por terra toda a chamada, todo o teatro da chamada intolerância, né? Da tolerância religiosa, cai por terra na hora. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, ele vai dizendo aqui, ó. Também todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Engana-se, para nós finalizarmos, de que você vai viver uma vida em Cristo e vai ser mil maravilhas. Engana-se que você vai pregar a palavra de Deus e todo mundo vai te achar bonitinho. Engana-se que você vai se posicionar como cristão onde quer que você esteja e seus colegas vão te abraçar e vai achar bonito. Vai correr o risco, você vai ficar isolado. Mas então, quero te dizer, eu não vou adorar. Se como Paulo adorou a Bíblia, eu também não vou adorar. Você vai ser isolado. Eles não vão te chamar para muitas coisas que vai acontecer lá. Mas uma coisa você pode ter certeza: mas esses homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando, sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeu, de que foste inteirado, sabendo que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem te fazer sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí, Paulo termina, e eu quero te convidar com a permissão do pastor, nós fazemos oração, se colocar de pé nessa noite, para que Deus possa te encorajar a manter-se firme na fé. Ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada. Oh, meu querido, isso aqui não é um livro simples feito pela mão do homem, mas ele é um livro escrito por homem, mas inspirado por Deus. Creia mais na palavra, confia mais na palavra, acredita na palavra e Deus vai te abençoar. E para finalizar, olha o que ele diz aqui. Todo fim, toda a escritura, ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Aquele que poder falar assim: isso é escrito pela mão do homem, não. Abra a boca e fala. Pega o dele e posta. E produz e vive. Isso aqui é de Deus, é divinamente inspirada, e ela pode corrigir, ela pode instruir, e ela pode, aleluia, porque o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Uma coisa, o contexto que nós estamos vivendo não é um contexto simples. O contexto em que a igreja está vivendo não é um contexto simples. Eu acho interessante que eu estava vendo um vídeo antigo esses dias e eu estava vendo ali como que às vezes o pastor ele começava a pregar e havia toda aquela manifestação, né, no meio da igreja, e hoje nós pregamos e não que isso para mim seja, mas é perceptível como a sensibilidade
humanidade, eu também estou me colocando nesse lugar, como nós perdemos a sensibilidade. Parece que às vezes nós estamos num culto e estamos numa palestra, doido para dar as 9 horas e ir embora. Nós não estamos tendo. Mas a mensagem de Deus para essa igreja nesta noite: ô igreja, prega a palavra. Ô igreja, vive a palavra. Mas ô igreja, principalmente, ter testemunho da palavra, que você crê, que você anda com ela debaixo do braço. É isso que Deus quer de nós. Vamos orar neste momento. Eu quero orar para que Deus te dê coragem para viver essa palavra. Não tema perseguição, não. Não tema ser deixado de lado, não. Não tema ser excluído, não, meu jovem. Não tema, não. Permanece firme. Permanece firme na palavra. Permanece firme naquilo que prevejo. Permanece firme naquilo que foi ensinado. E você vai ver que você vai colher. Você vai colher. É Satanás que fica tentando colocar medo em você, mas Deus está mandando dizer nessa noite: tenha coragem de viver a palavra. Aleluia. Pai querido, eu peço por essa igreja. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por essa igreja. Oh Deus, abençoa a igreja do Encontro. Pai, me ajuda também a viver a palavra. Me ajuda também, meu Pai querido, a não ceder a esse ambiente que os homens são amantes de si mesmos, que os homens são, meu Pai querido, enganadores, traidores. Mas Deus, nós possamos perseverar firme, Senhor, na Tua palavra. Pai, esta é a palavra que eu prego nesta noite, debaixo da Tua graça e da Tua unção, que nós possamos